Gente querida do Terror Nadina, é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Você, Nadina das antigas, sempre aqui com a gente, sabe até mais do que nós o objetivo e o momento que vive o canal Terror Nadina. O objetivo é um só. É desassociar o sobrenatural com o aterrorizante. Não. No nosso modo de ver, sobrenatural se resume apenas a universos paralelos que a nossa limitada compreensão consegue definir. E por serem desconhecidos para nós, temos que ter o máximo de cautela. Tratá-lo com curiosidade, sim, mas antes de tudo, muito respeito. Porque ele não é só o terror, mas como em tudo no universo, ele tem sim, de tudo um pouco. E nós devemos aprender a reconhecer, separar e escolher o que realmente procuramos. O que há de mais aterrorizante no nosso existir é o que está dentro de nós. É aquilo que nós produzimos, passamos a acreditar a ponto de considerar verdade. Então, diante de uma situação tão delicada, o melhor é a gente estudar, analisar com cautela, se associar a quem realmente conhece e pode nos ensinar, sabendo sempre onde está pisando. Aí alguém pode dizer, não, mas qual a necessidade de mexer com isso? Simples, a necessidade de evoluir. Porque em paralelo a essas teorias do terror, tem também as dúvidas que nos perseguem durante a vida. E nós precisamos de respostas. Só que o Nadina entende que o atalho para essas respostas não está na vala comum do repetir perguntas. Não. Nós temos que viver um dia após o outro, aprendendo em gotas homeopáticas, interagindo e tirando lições de experiências vividas por gente igual a gente. Por essa razão, a ideia de pedir, e graças a Deus ser atendido, que amigos, inscritos, pessoas que compactuam com a nossa forma de pensar, enviem suas experiências via e-mail aqui embaixo. E aí, ao escutar esses relatos, prestar atenção nas entrelinhas, nós, com sorte, receberemos daqueles que realmente sabem o que falam por já terem vivido, informações que irão nos ajudar a seguir nossa caminhada. Pausa para um pedido. Registre sua presença aqui no canal para o YouTube. Inscreva-se, deixe seu like, clique sino de notificações, comente, compartilhe. Se desejar, seja membro, venha fazer parte da Confraria Nadina. Envie-nos um Pix, QR Code e chave estão na tela. E também não esqueça de hypar. Nós precisamos de você para continuar nossa caminhada, porque a próxima meta são os 100 mil. E agora faltam apenas 99 mil, bem menos do que quando começamos a caminhada. Senhor Romário, meu nome é Clarice. E pensei muito antes de enviar esse vídeo para o senhor, porque ele fala de uma experiência vivida por mim dentro do meu seio familiar. Ele mexe com aquilo que eu tenho de mais sagrado. Com certeza, muitas mulheres, muitos homens, teriam medo ou vergonha de expor. Mas algo me diz que eu tenho que torná-lo público. Aí escolhi o seu canal por ver a seriedade que o senhor encara os relatos recebidos e a forma respeitosa que o senhor os publica. Ou eu, Clarice, quando solteira, gostava muito de festa, gostava muito de sair com as amigas, tive alguns namorados, mas nunca cheguei a ser aquela pegadora, aquela mulher de bares, da noite. Não, eu fui, digamos assim, na média geral, dentro da normalidade, até que conheci Renato. Renato foi encantamento, foi paixão, foi amor à primeira vista. Ele, um homem sensacional, carinhoso, educado, trabalhador. Olha, eu vou parar de definir Renato, porque senão o senhor pode até pensar que eu estou falando sobre Jesus Cristo, a perfeição. Mas Renato, eu não sei se ele é o melhor ou o pior dos homens, mas na época eu sabia que ele era sob medida, ele veio encomenda diretamente para mim. E claro, esse respeito, esse fascínio, esse amor,
só podia culminar em casamento. Casamos, montamos a nossa casinha, com todas as dificuldades que um casal jovem enfrenta, porque, poxa, ele tinha 21 anos e eu 19. Era o começo. E desde o início ele dizia que não queria pagar aluguel. Aí ele vendeu o carro dele, eu vendi o meu carro. Juntamos mais um dinheiro. Começamos a construir a nossa casa. Foram 3 anos que, olha, eu não vou dizer que eu usei a mesma calcinha, usando de dia, lavando de noite para usar no outro dia. Não. Mas se eu tive máximo 5, aí eu tive. O Renato, a calça jeans dele, se alguém assobiasse, ela saía correndo sozinha. Nós não saíamos. Nós vivíamos sonhando com a nossa casa que estava sendo construída dentro das medidas dos nossos sonhos. Renato era parceiro. Só que ele tinha um detalhe. Não que eu criticava ou achasse errado, mas me assustava. Ele tinha um fascínio por filmes de terror, pelas trevas, pelo enigmático, pelo sobrenatural. Ele nunca me levou, porque respeitava meus limites. Mas o lugar que ele gostava de passear era no cemitério. Mas não cemitério 3 horas da tarde, não. Cemitério à noite, sozinho. Ele dizia que ali, diante da morte, ele sentia a energia da vida. Renato lia tudo a respeito. Renato era um autodidata. Ele não se considerava um bruxo. Ele não participava de grupos. Não, ele vivia aquilo. Mas, digamos que eu encarava como um hobby, que jamais atrapalhou o nosso dia a dia, e eu também não senti nenhum ato, sabe, anormal ao conviver com ele. Bom, construímos nossa casa. Aí planejamos o nosso primeiro filho. E ele veio. O nosso bebê. Só que não era um menino. Mas também quando nós planejamos, nós não escolhemos antecipadamente que seria um homem. Não. Veio a nossa filha. Nossa. Ana Paula. Ana Paula. Clarice, Renato, Ana Paula. E aquele caramelo vira-lata, o Antenor, que era tudo para nós. Ana Paula, quando nasceu, o Antenor foi promovido ao irmão mais velho. Nossa, muitos diziam que a gente tinha que ter cuidado com o Antenor, perto daquela coisinha miudinha, pequenininha. Mas era mais fácil Aninha machucar aquele boi que nós chamávamos de cachorro. Ele cuidava dela, a gente sentia amor. Amor recíproco. Tínhamos tudo. Só que com um detalhe. Renato, quando foi conhecer Ana Paula na maternidade, eu toda feliz, mostrando para ele o nosso bebê, ele fez uma cara fechada. Era uma mescla de assustado, decepcionado, preocupado, que eu não entendi. Não entendi e também não perguntei. Só que o tempo foi passando, Ana foi crescendo. Eu acho que é consenso. A filha, a mulher, ela tem assim uma atração pelo pai. E Ana queria colo do pai, ele não dava. Ele não tinha paciência com ela. Ele não participava. Nada. Ele, olha, eu negava isso, mas ele rejeitava Ana Paula. Era algo absurdo. Os anos se passaram, e eu confesso, eu queria outros filhos, mas evitava. Porque eu via em Renato uma atitude como pai que eu não esperava. Não faltava nada para a menina, não faltava nada para mim, mas eu não via amor do Renato. E a gota d'água chegou quando Ana entrou na escola. E no dia dos pais, tem aquela coisa da criança fazer o cartãozinho. Ela veio toda feliz entregar. Ele pegou aquilo e jogou no chão. Ela ficou olhando para mim, até o Antenor olhou para ele assim, olha, Antenor era unha em carne com o Renato, eu achei que o Antenor ia se botar nele, porque ninguém entendeu. Aí eu vi a Aninha pegar
aquele cartão. Mas uma decepção. Ela ficou o dia todo esperando o pai chegar para entregar. Aquilo doeu em mim. Aquilo doeu em mim. Ela foi pro quarto, ela era pequenininha, devia ter uns 5 anos, 6 anos, mas ela foi pro quarto e ela deitou. Aí eu fui com ela no quarto, ela estava, sabe, soluçando. Eu digo, filho, o que está acontecendo contigo? Tu tá triste? Papai não gosta de mim. Ah, seu Romário, tudo tem limites. Eu fui atrás dele, mas eu joguei anos guardados. Eu digo, o que ele estava pensando? Isso era a forma de tratar a nossa filha. Meu Deus, o que ele estava fazendo era monstruoso. O que estava acontecendo? Por que ele rejeitava a Ana Paula? Ele olhou para mim e disse, essa criança não tem aura. Essa criança tem uma nuvem negra em torno dela. Essa criança é o mal. Ela é representante das trevas. E quanto mais ela viver, mais ela irá descobrir a razão que veio para esse plano. Eu só não a impeço por ser minha filha terrena. Porque se não fosse, eu já teria dado um destino para ela. Senhor Romário, aquilo para mim foi um atestado de insanidade. Eu quebrei os pratos, peguei minha filha, chamei um táxi. Quando o carro encostou, eu saí daquela casa disposta a não voltar mais. Tive que esperar só uns minutinhos até o Antenor entrar no carro, porque ele veio com a gente. Renato ficou sozinho. Era ódio. Era tudo. Quando eu contei para meus pais, nossa, eles ficaram assim. Até meu pai falou, eu sabia, esse rapaz fica mexendo com essas coisas aí, ele tá louco. Minha mãe falou, olha, não dá para deixar essa menina com ele não, isso é perigoso, vai saber. Só que eles moravam com a minha avó. A minha avó pegou a criança, pegou a Ana, abraçou. Oi, minha neta. Ela, oi, vovó, sentou no colo, coisa linda, coisa. E a minha avó tinha uma mediunidade, ela tinha um sexto sentido. Aí depois ela pediu para Ana sair e brincar com o Antenor no pátio e brincar com meu pai. Eu perguntei, vó, eu sei que eu posso contar com a senhora. O que a senhora sentiu? Eu senti uma luz incrível vindo da minha neta. Ela é um ser de luz. Eu falei, mas por que Renato então cisma? Aí eu perguntar, a resposta veio, porque a minha avó olhava para mim. Eu disse, meu Deus. A vovó simplesmente me disse, ele mexeu tanto com forças desconhecidas, sem ter a mínima noção do que estava fazendo ou com quem estava mexendo, que ele abriu a sua vida. O Renato hoje já não é mais o Renato. Ele está possuído por uma força tão maligna que vê em Ana Paula uma adversária, porque Ana veio enviada para tentar salvar Renato. Pois é, eu ouvi aquilo e disse, vó, o que eu faço? Ela disse, nada, minha filha, não faça nada. Ninguém pode fazer nada por Renato, porque o primeiro passo da cura é se aceitar doente. E ele não vai se aceitar hoje. Ele tem certeza que está certo. Ou então, Renato nem certeza tem, porque ele não mais existe. Talvez você, sua filha e o Antenor estivessem morando não de hoje com alguém que não era mais o Renato. Foi quando eu estranhei. Engraçado a senhora citar o Antenor. Ela simplesmente me falou, filha, agradeça a existência desse anjo, porque se não fosse ele, Ana já não estaria mais
entre nós. Foi quando eu perguntei para a vovó: a senhora afirma isso por ter sido antenor ou presente seu no dia que eu casei com o Renato? Ela riu e disse: não, minha filha, eu afirmo que foi por você ter casado com o Renato que eu lhe dei o antenor.